O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, celebrando hoje a memória destes que são os primeiros mártires, as primeiras pessoas a testemunharem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no território brasileiro, em terras santacruzenses, nós somos convidados a meditar um pouco sobre a abnegação, a entrega, a fortaleza da qual eram munidos esses homens que os fizeram dar tão grande testemunho, que os fizeram louvar a Deus nosso Senhor, fazer com que o bom odor do martírio chegasse aos ouvidos de Deus nosso Pai, fazendo com que Ele concedesse graças abundantes para que a terra, para que o Brasil, para que os povos que aqui viviam pudessem ter os ouvidos abertos, atentos, o coração dilatado para acolher a palavra de Deus. Inácio, ele chega aqui já no século XVI, vê a situação que o Brasil vivia naquele período. Nós sabemos que os povos que aqui viviam não eram cristãos, não foi anunciado a eles, como havia sido anunciado aos povos da Europa, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Inácio, ele vê uma grande oportunidade de exercer aqui no Brasil o seu apostolado. Mas como ele era um só e muitos eram aqueles que padeciam, que ainda não tinham acesso ao pão da vida, ele retorna para a Europa, retorna a Portugal, para tentar trazer com ele alguns estudantes. Ele faz um apostolado, ele tenta evangelizar novamente aqueles que já eram evangelizados, os seminaristas, os jesuítas, para virem com ele ao Brasil e ajudá-lo nessa missão de catequizar aqueles que aqui viviam. E certamente esse apostolado, dentre os já evangelizados, foi muito bem sucedido, porque ele consegue trazer cerca de 40 jovens com ele para o Brasil. Uma coisa que era preciso ter coragem para entrar nessa empreitada, abrindo mão aqui de qualquer interpretação econômica, porque nós, homens do século XXI, gananciosos, vaidosos, arrogantes, materialistas, nós lemos a história como se ela fosse uma história econômica, uma história jurídica. Não, nem tudo é só jurídico, nem tudo é só lei e decreto, e nem tudo é só economia. Houveram pessoas que, sim, entraram em determinadas empresas na vida por pulsões, por inclinações, por ímpetos internos, por virtudes. Houve-se na história pessoas virtuosas, A história ela não foi feita só de homens interesseiros. Entrar nesta empreitada de atravessar o Atlântico com muito pouca incerteza, não se tinha a navegação, por mais que ela conseguiu alcançar muita coisa, a navegação do século XVI ela teve muito êxito em alguns das suas missões, mas isso não era muito certo. A volta ou a chegada ao destino não era uma certeza. Eles estavam às mãos da providência, ou tom da fortuna. Mas esses jovens, eles se prestam a isto, certamente confiando na providência divina. Inácio, mas esses estudantes, esses jovens jesuítas, embarcam com eles para o Brasil. E no meio do caminho acontece que eles são interceptados por um navio de protestantes, que estavam ali já empenhados em interromper a evangelização católica no Brasil. Então, eles invadem o barco, eles, claro, não se recusam a ceder, não vão voltar para trás, eles vão levar adiante
a missão deles não vão chegar. Se os protestantes permitirem que eles cheguem ao Brasil, eles vão sim evangelizar os índios. Não importa o que eles façam. Então, eles matam Inácio e esses seus companheiros mártires. Poderíamos pensar que isso foi uma missão, como eu disse, fracassada. Eles saíram de Portugal, tentaram atravessar o Atlântico para chegarem aqui no Brasil, mas agora foram mortos. Não, eles não são fracassados. Uma pessoa que tem fé e olha para isso tudo pode reconhecer e sabe reconhecer que os grandes feitos, os grandes prodígios realizados em prol da igreja nunca foram atos humanos, sempre foram atos guiados pela providência divina. A Igreja Católica, não nos esqueçamos, ela começou com 12 homens, pecadores, ignorantes, pessoas brutas, precisando muito serem lapidadas, mas esses pobres homens ignorantes, deficientes em muitas áreas, conseguiram levar o nome de Cristo, evangelizar, conseguiram, venceram a própria vaidade deles, venceram a bruteza, também chegaram a derramar o seu próprio sangue. Olhar para a história dos apóstolos e vendo ali tudo aquilo que eles realizaram, a gente não consegue ver ali uma ação puramente humana. Se eles quisessem ou fossem deixados a si próprios, eles jamais teriam realizado tudo aquilo que fizeram. Pedro, de uma hora para outra, passa de um medroso covarde que negou a Cristo para um homem que é capaz de proferir discursos eloquentes, evocando até trechos do Antigo Testamento, como se ele fosse um grande escriba. Não temos outra justificativa para... Ou nós podemos dizer que é um erro, que a Sagrada Escritura errou, podemos usar essa justificativa, ou então, se estivermos realmente iluminados pelo Espírito Santo, reconhecer que Pedro ali falou eloquentemente, não por si, mas emprestou a sua voz, a sua boca, para anunciar aquilo que Deus queria que fosse por ele anunciado. Portanto, a coragem que esses homens tiveram de vir ao Brasil, por mais que não chegaram, e a coragem maior ainda de derramar o seu sangue por causa do Evangelho, isso se torna, sim, um sacrifício agradável a Deus. É antiquíssima aquela frase que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Depois da morte, desse martírio, desses jovens mártires, a evangelização no Brasil ganhou um impulso. Foram martirizados em 1570, em 1574 já se rezava nas igrejas em ação de graças por esses homens que deram a vida. No século XVII, já tínhamos uma quantidade considerável de igrejas, de catequizandos, de batizados, de padres, bispos, começam a fundar a diocese. Então, a evangelização ganhou um impulso, porque Deus se valeu da fé e da coragem destes homens para aqui plantar a semente do Evangelho, a semente do Verbo. O Espírito Santo, sem dúvida alguma, depois que o mar brasileiro foi banhado com o sacratíssimo sangue desses homens, o Espírito Santo soprou sobre o Brasil, infundindo em nós, nos povos que aqui viviam, a capacidade de dilatar o coração para acolher o Cristo. Não nos enganemos, não nos deixemos enganar pelas vaidades mundanas, de achar que nós somos os autores das boas obras, nem das boas obras e, em alguns casos, nem das más obras, como nós ouvimos na primeira leitura. Deus ele está irado porque a Assíria, um instrumento que o próprio Deus usa para corrigir Israel, não para acabar com Israel, mas para corrigir Israel por meio da punição, como um pai faz com o seu filho. Ele vê que a Síria começa a se reconhecer como algo muito grande, como a toda poderosa. É a que faz e acontece. Só porque Deus permite que ela acabe com o povo de Israel, que ela destrua o povo de Israel, que ela saqueie, que ela roube, que ela domine sobre Israel, ela começou a achar que esse poder todo vem dela, mas não. Era Deus que manuseava a Assíria. Usou da Síria para dar uma lição nos judeus. Quem é vitorioso nessa história não é a Síria, é o povo de Israel. Por mais que Israel estivesse padecendo, perdendo, sendo derrotada constantemente,
Isso acontecia para o próprio bem de Israel, para a glória de Israel, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que manuseia o machado, não estava do lado do machado, não estava do lado da Síria, estava do lado de Israel. Compreender essas coisas para nós pode ser complicado, mas, como o próprio Cristo louvou aqui no Evangelho, eu te louvo, ó Pai Santo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É difícil para os doutos e para os sábios compreender o modo do agir de Deus, porque nós somos completamente limitados. Só Deus é onisciente. Ele olha para a realidade e enxerga o todo, nós enxergamos as partes. Ele conhece imediatamente a causa e o efeito. Nós primeiros conhecemos o efeito, depois, se fomos disciplinados, virtuosos, podemos chegar à causa. Ele, completando tudo, sabe o que faz, sabe como faz e na hora que faz. Nós não. Nós conhecemos as coisas pela metade. Somos incompetentes quanto ao conhecimento. Aquilo que nós fazemos é muito pouco diante daquilo que Ele pode e daquilo que Ele faz. Mas aos pequenos, aos que se colocam sob a proteção de Deus, esses têm capacidade de compreender. Não pela sua própria mentalidade, não pela sua própria sabedoria, mas por uma sabedoria que lhes é infundida do alto. Os mais humildes, os mais mansos, têm mais facilidade, têm mais sensibilidade para reconhecer e para aceitar o agir de Deus, que para nós é, por vezes, um pouco estranho. Peçamos esse espírito, esse coração dilatado, para que nós sejamos pequeninos e possamos acolher, sem discussão, possamos acolher piedosamente a vontade de Deus e o modo de agir de Deus em nossas vidas. Amém. Amém.